Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus, aleluia. Todos digam amém, Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podeis assentar. Glória a Deus, aleluia. Senta e glorifica, exalta o nome do Senhor. Tenha liberdade para louvar e adorar a Deus nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver o que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Êxodo capítulo 14. Glória a Jesus. Aleluias. Êxodo capítulo 14, é o segundo livro da Bíblia, né? Você está aí no início da Bíblia, então vamos lá no inicinho, você acha rápido. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Êxodo 14, a partir do versículo 9. Podem ficar sentados mesmo. E os egípcios perseguiram-nos todos aos cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército. Alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piraiote, diante de Beal-Zefor. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para morrermos neste deserto? Por que fizeste isto? Quem nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fará servir os egípcios, ou que morreremos no deserto? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Glória a Deus. Ainda o versículo 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é bom servir a Deus, porque Deus, Ele é um Deus tremendo, um Deus zeloso, maravilhoso, e um Deus que vela para cumprir a sua palavra, para cumprir as suas promessas. Deus é um Deus que Ele tem um zelo muito especial. Quando Ele fala, Ele cumpre. Amém? Todas as vezes que a gente encontra na Bíblia Deus falando alguma coisa, prometendo alguma coisa, mais cedo ou mais tarde, isto se cumpriu. E nós sabemos que o Êxodo, ele fala a respeito da saída dos israelitas ali do Egito, para ir para Canaã, louvar, adorar o Senhor. Isso porque já era uma promessa de Deus, né? Trazer o povo de volta para adorar, para louvar, para celebrar o Senhor. Mas nós sabemos que toda batalha travada, ela existe muitos levantes. Toda batalha, quando ela
está acontecendo, existem muitas coisas, muitas palavras, muitos comentários, e com os israelitas não foram diferentes. Muitas pessoas se levantaram, né, contra Moisés, muitas pessoas se levantaram contra aquilo que Deus havia falado, pessoas que até mesmo desejaram voltar para trás, para morrer lá no Egito e ter um sepultamento digno. Enquanto Deus estava chamando o povo para a vida, muita gente estava preocupada em morrer e ter um sepultamento de honra, né? Ser com nada sepultado, é o que nós vimos aqui no texto lido. O povo questionando a Moisés, disse: olha, com nada lá no Egito a gente teria um sepultamento digno, um sepulcro digno, e agora você tirou de lá e nós vamos morrer aqui, nem sepultados nós vamos ser. Olha que mentalidade. Enquanto Deus está falando de algo que vai mudar completamente a vida do povo, o povo estava com a mente no passado. Mas o que é importante nisso, queridos, é que realmente quando Deus fala, quando Deus traz uma palavra, mais cedo ou mais tarde, ela se cumprirá. Seja na vida de uma multidão, de um ou de dois, a palavra de Deus se cumpre, né? A promessa era para todos os israelitas, era para todo mundo que acreditasse naquilo que Deus havia falado. O Leandro pregou aqui alguns meses atrás, falou sobre isso, sobre a rebeldia do povo. E por causa da rebeldia do povo, o povo ficou andando 40 anos. E durante esses 40 anos, muita gente envelheceu e morreu. E havia uma promessa que a pessoa, para entrar na terra prometida, ele não podia ter mais de 120 anos. Olha só o que aconteceu por causa da desobediência. Muita gente pereceu. Um trajeto que seria feito aí dentro de poucos dias, eles ficaram 40 anos andando para um lado e para o outro, sem saber mais o que fazer, andando e voltando para o mesmo lugar, como dizia o baiano, maçando barro, né? Pisando na mesma terra a vida inteira e dizendo: Deus nos abandonou. Não é que Deus abandonou, é que por causa da desobediência veio então as consequências. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que apesar da maioria ter se rebelado, apesar da maioria ter entrado em descrédito com a promessa de Deus, aqueles que acreditaram conseguiram chegar lá, conseguiram alcançar a promessa para a glória de Deus. Não importa quantos, o certo é que quando nós acreditamos que Deus cumpre a sua palavra, então Deus, ele se torna o Deus das causas que muitas vezes aparentemente diante de nós são causas que aparentam impossíveis. Quantas situações, queridos, aquele povo venceram, né? Quantos momentos difíceis, e ali estava Deus cumprindo a sua palavra, animando o povo, procurando levar o povo sempre à direção certa. Se você é um estudioso do Velho Testamento, você vai ver que sempre o povo esmorecia, sempre o povo desanimava. Aí Deus tinha que manifestar a sua glória entre o povo com uma nova bateria de milagres, de maravilhas, para que o povo pudesse recuperar o ânimo, a fé e continuar andando. Então a vida daquele povo foi uma vida conduzida através de sinais e maravilhas. Mas diante de muitas situações, eles se encontraram em momentos que parece que tudo estava perdido. Mas não tinha mais nada para fazer, né? Quantas vezes eles se encontraram?
havia crença na palavra de Deus, Deus se manifestava entre aquele povo. Sempre o Senhor estava presente. Para entra em ação. Quando o povo saiu do Egito debaixo de uma promessa, a terra de Canaã, logo assim que eles saíram, parece que eles acabaram de sair do Egito com aquela perspectiva do livramento, da libertação. Aparentemente, diante das lutas já no início, mas que não tinha uma ação, um poder de Deus, aparentemente, porque assim que o povo sai, já começa a perseguição do rei, todo o seu exército atrás do povo para destruí-los. Então, queridos, aparentemente, era uma promessa que não se cumpriria. Aparentemente era uma promessa que tinha tudo para dar errado. Diante dessas lutas, diante dessas perseguições, o povo levanta e fala para Moisés: olha, você nos enganou, você nos tirou de lá para morrer aqui, vamos perecer, por que não nos deixou lá no Egito? E ali, queridos, aquele povo estava parado, estava encurralado, o inimigo vinha armado até os dentes, né? A Bíblia fala que todos os carros de guerra, os soldados, vieram para destruir ou prender e levar de volta os israelitas. Então era realmente uma situação de assombro, uma situação de medo, uma situação de pânico, né? O povo naquele momento ele fica apavorado, angustiado, amargurado, né? Com medo. Já pensou? Agora, diante daquela multidão estava o mar, ao lado o monte para todo lado, atrás os carros de Faraó e os seus soldados. Então realmente uma situação muito difícil para aquele povo. E aí então que muitos passam a dizer: tudo está perdido, acabou, vamos todos morrer, e nem mesmo vão ser sepultados. Acabou a jornada para nós. Essa batalha, Moisés, é uma batalha perdida. Quando enfrentava Moisés e questionava, ele dizia: cadê a promessa de Deus para as nossas vidas? Cadê o livramento de Deus? Deus não tem uma promessa para nos livrar? Cadê a promessa do livramento? Parece que nós tínhamos saído em paz, parece que nós íamos para Canaã, e agora diante de nós está o mar, atrás está o exército, ao lado está os montes. Então cadê a promessa de Deus? Cadê a vitória? Cadê a bênção que tanto Deus nos prometeu? Onde está Deus nesta? Cadê? Onde Deus está para nos livrar? Onde está Deus? O que aconteceu? O Senhor nos abandonou? Então havia muito questionamento, muita pergunta, né? Muita coisa no ar. E quando isso acontece, se desestrutura as pessoas. Muito questionamento sem resposta, né?
Aparentemente o povo queria ver uma ação imediata de Deus, e Deus tem o seu tempo certo para agir. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz bem feito. Então havia ali um questionamento da parte do povo: cadê a promessa de Deus? Cadê a vitória, a bênção que Ele tanto prometeu para as nossas vidas? Onde está Deus? Ele nos abandonou, nos deixou sozinhos, nós vamos morrer. Onde está o Senhor? Quantas vezes tudo aparece, ou tudo parece estar perdido, queridos? Quantas vezes parece que tudo acabou, mas é exatamente aí, quando parece que tudo acabou, que Deus entra na história e libera a palavra de vitória. É exatamente aí que Deus começa a agir. Sabe, quando você está dando conta de ir sozinho, quando eu estou dando conta de ir sozinho, Deus nos deixa. Mas quando o trem fica feio para tudo quanto é lado, que não existe saída, não existe alternativa, aí Deus entra. E foi isso que aconteceu ali. Quando parecia que tudo estava perdido, Deus libera uma palavra de vitória. E nós precisamos entender isso, queridos, que muitas vezes Deus vem e Ele nos manda levantar, nos manda guerrear, nos manda ser valente, Ele nos manda orar, jejuar, fazer guerra. E olha só a palavra que Deus trouxe, versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor. Não é hora de vocês fazer nada, não é hora de vocês murmurar, não é hora de clamar, não é hora de questionamento. É hora de vocês aprender, ficar quieto diante de Deus e esperar o livramento de Deus. Aleluias. Essa era a palavra de Deus para o povo. Agora é hora de vocês aquietar. Lá no Salmo 46, memória para esse versículo 11, sempre esqueço esse versículo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre os povos, sou exaltado entre as nações. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que muitas vezes nas nossas vidas, enquanto nós estivermos lutando com as nossas próprias forças, vai acontecer conosco exatamente o que estava acontecendo aqui com este povo. Vai estar sempre clamando, sempre murmurando, sempre dizendo o porquê disso, o porquê daquilo. Mas quando nós aprendemos a esperar em Deus, Deus vai vir e vai trazer livramento sobre as nossas vidas. Então Moisés disse para o povo: não temais, aquietai e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Ele disse: é hoje, não é amanhã não, é hoje. Hoje Deus virá e trará livramento. Aleluia. Nós sofremos, tem luta, tem perseguição, tem levanto, o exército está aí. Mas se aquietarmos diante do Senhor, o Senhor virá hoje e nos livrará. Aleluia. É hoje o livramento de Deus. Glória a Deus. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. Oh, queridos, que palavra tremenda. Quando nós aquietamos diante do Senhor, quando nós acreditamos no agir de Deus, quando nós esperamos Deus agir, o Senhor traz livramento na hora certa dele. Pode demorar um pouco, pode ser hoje, pode ser agora enquanto você está sentado aí, pode ser quando você vai para a sua casa, pode ser na hora que você estiver dormindo, pode ser na hora que você estiver trabalhando. Isso não importa. O que importa é que Deus está dizendo que Ele vai banir os inimigos da sua vida. Deus vai tirar. Isso quando nós aprendemos a confiar no Senhor. A gente vai vivendo, tem umas coisas que a gente não esquece, marca a vida da gente. Eu estava num retiro de 3 dias, uma época chuvosa,
sem barraca, sem nada. Nada. Era 3 dias de oração. E na hora que dava tempo para descansar, quando dava, cada um tinha uma coberta, um colchãozinho lá e deitava lá debaixo da árvore e dormia. 3 dias de oração. Aí de repente veio um mormaço de chuva, formou aquela chuva e veio aquela chuva forte. Tinha uma criança recém-nascida no acampamento. São coisas que não dá para esquecer, queridos. Tinha uma criança recém-nascida. E o pastor que estava dirigindo aquele acampamento, já um senhor de uns 55 anos, e ele não sabe por que motivo, um dia parou na mão dele, como é que chama aquele negócio que vai por dentro do sombrinho, do guarda-chuva, a haste, o cabo, como é que chama que ele tem lá corretamente? Eu não sei como é que chama. É a haste mesmo que vai por dentro ali, segurar o guarda-chuva? Eu não sei, vocês entenderam. Eu não sei o nome correto. E por acaso um dia, um trem daquele parou na mão dele, só a haste, sem guarda-chuva, sem nada. E ele pegou aquilo ali e ficou. Todo lugar que ele ia, ele levava aquilo. Ia com ele. E nesse dia lá no acampamento, ele estava ministrando na vida do povo com aquela haste na mão. E de repente veio aquela chuva e todo mundo que estava ali boiou. Todo mundo. Não tinha como correr para lugar nenhum. Com exceção, uma irmã que era a irmã mais velha da turma, porém uma mulher muito de Deus. Essa irmã deve ter hoje uns 95 anos. Eu não sei se está viva ainda. O ano passado ela estava viva. E ela então, quando veio aquele movimento de chuva, ela pegou aquela haste do guarda-chuva, pegou aquela criança recém-nascida, colocou no braço e levantou aquela haste para cima. E todo mundo que estava ali no acampamento molhou, com exceção ela e aquele recém-nascido. Isso é fé, queridos. Isso é acreditar em Deus. E acreditar que quando você para ouvir a Deus, Ele entra com livramento, Ele cumpre a sua palavra, Ele cumpre a sua promessa nas nossas vidas. São coisas que marcam a vida da gente. Saber que no momento que não tem para onde você correr, mas quando você acredita em Deus e faz um ato de fé. Mais tarde eu fui meditar naquele ato. E aí a gente vai um pouco mais longe. Aí você vai um pouco mais longe. Se aquele líder, se ele tem a visão um pouco mais aberta, e se ele tenha discernimento do que Deus queria fazer, ele pegaria aquela haste na mão da irmã, e ele como líder levantaria, e Deus protegeria todo o acampamento da chuva. De onde eu tirei isso? Fé, autoridade. Quando você age, irmão, com autoridade, Deus manifesta a sua glória. E aí você precisa ter esse discernimento, precisa ter essa visão quando Deus está agindo. Vejam só, muitas vezes tudo parece que está perdido nas nossas vidas. E aí vem a palavra de Deus dizendo: olha, marcha, corre, anda, ora, jejuma, briga, vai em frente. É o que a gente espera, né? Mas muitas vezes Deus vem. Obrigado, irmão. Muitas vezes Deus vem e diz: olha, fica quietinho aí onde você está. A partir de agora, essa peleja é minha. Agora você não precisa fazer mais nada. Fica aí, deixa eu agir por você nessa sua guerra, nessa sua batalha. Quantas vezes, queridos, a gente enfrenta problemas e você faz de um tudo. Busca socorro, busca ajuda diante de todo mundo que você conhece, e nada flui, nada dá certo, nada acontece. Mas muitas vezes você não gastou tempo suficiente diante de Deus. Você
não se colocou suficientemente diante do Senhor para esperar o mover dele. Muitas vezes você não aprendeu isso ainda. É onde muitas vezes pessoas têm sido fracassadas. Queridos, nós precisamos exercitar um pouco mais a nossa fé. Essa semana eu li o capítulo 11 de Hebreus todos os dias da semana. Todos os dias. Eu estou correndo atrás de algo que eu preciso de fé. E aí eu estava orando e o Espírito de Deus me levou a ler Hebreus 11 todos os dias. Fala a respeito de fé. E aí você vai orando e Deus diz: se eles conseguirem, você consegue. Se eles puderem, você pode. O Espírito de Deus vai enchendo, vai batizando o nosso coração com uma fé especial. Mas muitas vezes nós não buscamos em Deus. E aí quando vem as lutas, a gente busca para tudo quanto é lado, né? Em vez de buscar refúgio no Senhor. Não se preocupe diante das lutas, diante dos problemas, queridos. Não perca a sua fé, né? Aquieta, para diante de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus, né? Deixa Deus agir. Está difícil, está complicado. Para de falar besteira, para de murmurar, né? Para de reclamar. Espera em Deus. Pastor, mas ninguém está nem aí por mim, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Esse ninguém não inclui a Deus. Deus está te vendo. Ele está vendo a sua luta, Ele está vendo a sua peleia, está vendo a sua dificuldade, está vendo o inimigo que está te rondando, está vendo o inimigo que está querendo te destruir. Mas Ele está no controle e Ele quer trazer livramento sobre a sua vida em o nome do Senhor Jesus, né? Abra os olhos e veja a ação de Deus. Veja Deus enviando sobre a sua vida anjos para ministrar no seu coração e acrescentar no seu coração fé, entusiasmo, graça, coragem, alegria. Queridos, eu acho que nos dias em que nós estamos vivendo, uma das coisas que mais tem afetado o povo de Deus é que a maioria não tem enfrentado os seus problemas com alegria. Qualquer problema que acontece na vida da pessoa é um motivo para ele abater, para ele entristecer, entendeu? E quando ele entristece, ele enfraquece. E o diabo acha bom. Porque quando o crente permanece alegre, diante das lutas, diante das dificuldades, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe que está difícil, mas você vai estar louvando, vai estar adorando, vai estar glorificando a Deus, mesmo sabendo que está difícil. O que aconteceu com a sunamita? Quando ela foi atrás do profeta, depois de ter perdido o seu filho, depois do seu filho ter morrido, ela chega diante do profeta e o profeta diz: vai tudo bem com você? Está tudo bem comigo. E com o menino, tudo bem? Está ótimo, maravilhoso. Está tudo bem. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Mas tudo está. O menino está bem? Está bem, está morto, mas está bem. Irmãos, aí está a diferença de um agir onde Deus manifesta a sua glória. Já pensou? Se aquela mulher chega ali no desespero, já chorando, planteando, abrindo o coração e despejando tudo diante do profeta, e começar a dizer: olha, está tudo bem, né? Eu perdi meu filho, ele morreu, e começasse a murmurar: porque Deus fez isso comigo, porque Deus permitiu. Aí entrava aquele bichinho
na vida dela chamada ansiedade. A ansiedade entraria e ela não receberia a bênção. Mas mesmo diante daquela situação chamada morte, perca de um filho ou do seu único filho, está tudo bem com você? Está tudo bem. Está tudo bem com o menino? Está maravilhoso. Está tudo bem com o menino. E aí depois que ela conta a situação, Eliseu então determina a vida sobre aquele menino. Mas com calma, com tranquilidade, sabendo que para Deus não existe causas impossíveis. Para Deus não existe causa perdida. Em Deus tudo é possível, tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus nós podemos todas as coisas. Aleluia. Queridos, se a igreja dos nossos dias ela soubesse acreditar, confiar no Deus da Bíblia, a igreja vivia uma vida de milagres constantemente. Por quê? Porque Deus é o mesmo. Ele nunca mudou e nunca vai mudar. De acordo com Malaquias capítulo 4. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele nunca vai mudar. O que tem mudado é que muitas vezes Deus não tem achado uma fé suficiente para continuar liberando milagres sobre a terra. Nós pregamos aqui na campanha de 21 dias de oração, e uma das minhas palavras na conclusão foi: Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Então Deus está procurando pessoas que tenham fé, que acreditam no agir de Deus, na manifestação da glória de Deus, para que o Senhor continue com as mãos estendidas, trazendo livramento sobre a vida do seu povo. Então, queridos, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver o livramento do Senhor. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, Abraão, em obediência a Deus, vai para Moriá, leva o filho, sem falar nada para o menino. Chegando lá, quando ele coloca o menino sobre o altar, e que ele levanta o cutelo, a ferramenta, a faca, o facão, o podão, entenda como você quiser entender, para matar o filho e oferecer a Deus. Deus disse a Abraão: não temas, porque agora eu sei que você é um homem de fé, agora eu sei que você é um homem de Deus. Devia naquele momento agradecer a Deus, prostrar, chorar? Não, mas ele levanta os olhos, e quando ele levanta os olhos, lá estava a provisão de Deus, estava o cordeiro para ser oferecido a Deus. Queridos, é tempo da igreja parar de olhar entre as pernas. Você entende isso? É tempo da igreja parar de olhar para baixo como se tivesse um jugo sobre os ombros. É tempo da igreja despertar, é tempo da igreja ter uma visão correta do Deus que nós servimos. Um Deus que traz livramento sobre a vida daqueles que permanecem, sobre a vida daqueles que acreditam, sobre a vida daqueles que vai, daqueles que correm atrás, daqueles que buscam, sobre a vida daqueles que sabem esperar no Senhor. Quantas oportunidades muitas vezes nós perdemos de ver Deus agir, de ver Deus fazer milagres, porque a gente não procura aproximar dele, não procura contar para ele a situação, os detalhes das nossas vidas. Tem gente que é tão bom no papo, tão bom na conversa, e quando ele pega para conversar, você
tem nem oportunidade de falar alguma coisa, porque ele fala tudo para ele e para os outros. Aí quando o negócio é chegar diante de Deus, ele diz: não, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Precisamos mudar isso. Precisamos ter liberdade para chegar diante dele. Deus quer, queridos, que possamos nos conceber da sua palavra. Você entende isso? Conceber da sua palavra pelo ouvir, para que possamos gerar as promessas de Deus dentro de nós. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O mundo todo pode se levantar contra a sua vida e pode dizer que você está errado, mas se você estiver firmado na palavra de Deus, na promessa de Deus, você pode ter certeza que Deus vai trazer o livramento, ainda que você esteja sozinho. Nós vimos aqui, nessa situação, que Deus trouxe livramento sobre quem? Era uma multidão, eram milhares de pessoas. E a Bíblia fala de duas famílias que entrou na terra: a família de Josué e a família de Caleb. Não é fácil permanecer. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eles, quando eu me deparo com esses textos, a minha oração é: Senhor, me dê graça para continuar fazendo parte dos poucos. Eu quero continuar fazendo parte desses poucos escolhidos. Quero continuar fazendo parte desses poucos que vai ter no coração a chama do amor acesa para a glória de Deus. Todos têm sido chamados, mas nem todos têm ouvido, né, o que Deus tem falado. Quando às vezes tudo parece que está perdido, Deus nos manda marchar. Perdeu tudo, né? No versículo 15, o Senhor disse a Moisés: por que clamas? Chega de clamar, chega de orar, chega de buscar. Dizei ao povo que é hora de marchar, é hora de ir. Irmãos, veja só, o texto não diz assim, ó, diz o povo que caminha, diz o povo que marcha. É hora de guerrear, é hora de sair, é hora de pelejar. Nós não podemos ficar parados diante de determinadas situações. Nós temos que aquietar diante de Deus. Mas quando Deus traz um comando diferente, nós temos que aceitar o comando de Deus. Temos que ir à guerra, temos que ir à batalha, né? Temos que sair. Para onde devemos marchar? Rumo à promessa de Deus pela fé. Temos que marchar em fé. Se Deus tem uma promessa para a sua vida, não desista dela. Não largue a promessa de Deus. Ainda que o momento que você está passando é um momento difícil, seja perseverante. Continua acreditando que aquele que prometeu que vai fazer coisas grandes na sua vida é fiel para cumprir a promessa que ele fez. Continue crendo, querido. Continue marchando pela fé rumo à promessa. Continue marchando com uma postura de um verdadeiro soldado, um verdadeiro exército de Deus. Continue marchando rumo à frutificação e à multiplicação de Deus na sua vida. Você foi chamado para frutificar, chamado para multiplicar. Você precisa ser um gerador de vida. Você precisa transmitir aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Então não pare, continue marchando, continue para a glória de Deus, rumo à sua vitória, rumo à sua conquista.
Às vezes os problemas são tão grandes que nós ficamos paralisados e sem ação. Mas o convite de Deus para as nossas vidas nessa noite é: marche, lute, corra em busca da sua vitória, em busca do seu milagre, em busca da sua bênção, em busca da sua recompensa. Vá em frente para que Deus traga verdadeiramente libertação sobre a sua vida. Aleluias. Marchar em direção às águas, os rios de Deus, para que possamos ser purificados, libertos. Precisamos, queridos, levantar a cabeça e contemplar as grandezas que Deus tem para as nossas vidas e marcharmos em favor delas. Às vezes nós encontramos diante de situações parecidas com a situação de Abraão, quando ele disse para Ló: não é bom que haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Está aí diante de nós dois caminhos, um para a direita e outro para a esquerda. Se você escolher a direita, eu vou escolher para a esquerda. Pode escolher primeiro. E Ló deu um de esperto, né? Achando que os caminhos mais fáceis vai levar à vitória. Quis pegar um atalho para crescer rápido. A Bíblia diz que ele escolheu as margens do Jordão, as campinas verdejantes do Jordão, onde o gado iria engordar e crescer rápido. Abraão olha aquela situação e diz: meu sobrinho é esperto, né? Olha só o que ele escolheu. E ele ali pensando, meditando, Deus disse: Abraão, levanta a cabeça, rapaz. Não é hora de baixar a cabeça. Levanta, olha. Levanta os olhos e olha a terra que está diante de você. Aí Abraão dá uma levantadinha nos olhos. Está vendo? Estou vendo, Senhor. Visão mesmo, né? Truva, já enxergando muito bem, mas vamos levantar um pouquinho mais. Viu agora? Vi. Pois é, olha, até onde você está vendo, tudo isso aí eu estou te dando. Aí está, tudo isso é seu. Levantar os olhos, ter visão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aparentemente, queridos, a gente se encontra diante de situações que parece que é o fim, parece que é a ruína das nossas vidas. Mas quando se tem Deus, Deus diz: levanta os olhos, veja a minha provisão, veja o meu livramento, aleluia, veja eu agindo, veja, aleluia. E todos nós sabemos a história, conhecemos, e o final do nosso irmão Ló lá não foi bom nada, né? Ele achava que era muito bom, aí no final perdeu tudo, até a esposa. Só as filhas conseguiu se salvar, né? Perdeu gado, perdeu rebanho, perdeu fartura, perdeu tudo. Nem sempre, querido, os caminhos mais fáceis vai nos estruturar, né? Tem gente que é mestre para procurar caminhos fáceis, quer que as coisas aconteçam tudo no estalar de dedo. Não sabe que tudo na vida tem um preço a ser pago, né? Acho que tudo tem que acontecer assim, ó. E por achar, ele escolhe o caminho mais fácil. O caminho mais fácil sempre é aqueles atalhos que na frente tem um outro atoleiro, e aí o trem complica. Deus quer que a gente levante os olhos, ainda que seja no deserto, nos momentos de escassez, e possamos ver a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas, o agir de Deus, o mover de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, nós precisamos
entender que nós não podemos esperar muita coisa, não. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Este mundo jaz do maligno. Então o que precisa acontecer, nós temos essa concepção de que Deus vai trazer livramento e pronto, acabou. Deus vai agir. Hoje muita gente, você conversa aí com muito comerciante, o mundo parou para muita gente de 3 anos para cá. Muita gente não conseguiu fazer nada. Aí você vai conversar com os caras, não tem nenhuma perspectiva para o ano que vem. Tá? E é o mundo que nós estamos vivendo. Só que para aquele que tem Deus, entra no rio de Deus e deixa o Senhor pilotar a sua vida. Ele não tem medo. Ele não tem medo, porque ele sabe que no momento certo o livramento do Senhor virá. Aleluias. As águas de Deus vai derrotar o inimigo. As águas do Espírito vai envolver a minha vida, a sua vida. Então, queridos, mergulhe no rio de Deus. Deixa o agir de Deus vir sobre a sua vida. Povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, é tempo de levantar, é tempo de mexer, é tempo de sair da inércia. Sabe o que é isto? É tempo de sair da inércia espiritual, é tempo de sairmos da preguiça, de buscar a Deus. É tempo de fazermos campanha, de fazermos jejum, é tempo de lermos a Bíblia, é tempo de louvar, de adorar, é tempo de dizer: Senhor, está difícil, mas eu estou de pé, eu estou aqui, estou na posição de soldado, estou na posição de guerreiro, eu estou, Deus, na posição de um verdadeiro vencedor. Nós precisamos parar com aquilo. Irmão, você vai na igreja hoje? Vou, ora por mim. Não estou aguentando vencer sozinho. Eu não aguento mesmo não, irmão. Existem coisas que não adianta eu pedir oração para vocês. Existem coisas que não adianta você pedir ninguém para orar por você. É você mesmo. É você que tem que ir. É você que tem que despertar. Tem gente que dorme 24 horas por dia. E está lá: Deus, o Senhor podia falar comigo. Que jeito, irmão? Que jeito Deus vai falar? Lá em Ezequiel capítulo 2, o Senhor veio a Ezequiel e disse: Filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Quer ouvir a voz de Deus? Então esteja sempre em pé. Esteja sempre de prontidão, pronto para ouvir. Seja lá que hora que for, onde for, deixa Deus agir. Digam graças a Deus. Quando às vezes tudo parece estar perdido, querido, Deus escreve uma nova história nas nossas vidas. Quando tudo parece que deu errado, aí o Senhor entra e escreve uma nova história. Lê o versículo 30 e 31, vamos lá, versículo 30 e 31. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão do Senhor mostrada aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor em que Moisés, o seu servo. Então, aparentemente todo mundo ia morrer ali, até no último momento, mesmo depois do mar ter sido aberto. O povo está chegando do outro lado do mar, os carros, cavalos, soldados começam a entrar no mar do mesmo jeito que os outros entrou. Não, agora arrebentou tudo, vai morrer assim mesmo. Mas aí está o livramento de Deus. Versículo 30 e 31, o Senhor falando sobre isso. Parece que tudo estava perdido, mas as mãos de Deus veio.
trazer livramento sobre a vida do seu povo. O que Moisés disse lá no versículo 13 e 14? Aquietai-vos, não temas, porque hoje o Senhor trará livramento sobre as vossas vidas. E esses egípcios que vocês estão vendo aí, vocês nunca mais vão ver. Chegou o fim deles, é o final. Aleluia. E eu quero orar para a igreja nesta noite, queridos, dizendo a você que Deus quer colocar um basta nessa situação, nesse seu problema. Deus quer nessa noite que você veja com os olhos da fé o Senhor trazendo livramento sobre essa situação que muitas vezes não tem te deixado orar, não tem te deixado ler a Bíblia, sobre essa situação que muitas vezes não tem te deixado até mesmo vir à igreja, louvar, cultuar, exaltar o nome do Senhor. Deus está dizendo que se você aquietar diante dele, ele vai trazer livramento sobre a sua vida. Precisamos crer, aleluia, que Deus é um Deus de provisão. Há uma causa difícil ou impossível em sua vida hoje? Está passando por um problema, parece que ninguém mais pode te ajudar? Então, queridos, o que eu tenho a dizer a você é o seguinte: não tema, não tema, não tenha medo desse seu problema. Se você crê, você não morrerá enquanto Deus não cumprir as promessas dele em sua vida. Fique tranquilo, vai cumprir. Deus vai agir na sua vida e vai trazer grandes vitórias em o nome do Senhor Jesus. Eu acredito em tudo aquilo que Deus falou na minha vida durante esses anos da minha existência. Eu creio que tudo vai se cumprir. Tudo. Eu acho que Deus falou coisas grandíssimas. E no devido tempo, tudo se cumprirá. Tudo. Nada daquilo que o Senhor falou que vai fazer, vai ficar sem conclusão. Nada vai ficar sem resposta. Tudo vai acontecer. Aleluia. Se você crer que será assim também na sua vida, diga aleluia. Os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida, eles vão se concretizar. Vai acontecer, irmão. Não importa se você está passando por um momento difícil hoje. Não importa se parece que tudo acabou. É aí que Deus quer entrar na sua história. É aí que Deus quer entrar com provisão, com livramento, para que você saiba que Ele é Deus. Aleluia. Para que você saiba que Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Se você crer, coloca-se de pé para nós orarmos nesta noite. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deixa Deus agir, deixa Deus trazer livramento sobre a sua vida. Deus não precisa de uma multidão para manifestar a sua glória. Deus precisa simplesmente de pessoas que creem, pessoas que acreditam que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. Feche os seus olhos agora. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração e a mão esquerda sobre a sua cabeça. E vamos fazer uma corrente de oração nesta noite. Pedir a Deus para trazer livramento sobre a sua vida, nesta área que você não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que vai acontecer. Quem sabe você tem esperado por uma resposta de Deus e parece que tudo está perdido, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus quer entrar com provisão sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos e vamos levantar um clamor diante de Deus nessa noite. Quero convidar o pastor Valdeli, ele vai estar levando a Deus esta oração, clamando diante do Senhor, em o nome do Senhor Jesus.